Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos. Muito obrigado a todos vocês por estarem sempre aqui e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E começando, queridos, hoje, segunda-feira, dia 13 de março, a pregação de Billy Graham é a seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Salmo 18, 2. O problema do pensamento moderno é que temos a ideia de que Deus é um Deus aleatório, que não possui regras definidas para a vida e a salvação. Pergunte a um astrônomo se ele acha que Deus é casual. Ele lhe dirá que todas as estrelas se movem com precisão em sua jornada celestial. Pergunte a um cientista se ele acha que Deus é aleatório. Ele lhe dirá que suas fórmulas e equações são precisas e que ignorar as leis da ciência seria uma grande tolice. Mas se as leis no reino material são exatas e precisas, não é compreensível que Deus se dê ao luxo de ser aleatório no reino espiritual, onde o destino eterno de todas as almas está em risco? Assim como Deus tem equações e regras no reino material, Ele as tem no reino espiritual também. Bom, queridos, mais uma vez, Billy Graham nos mostrando como sermos verdadeiros cristãos, e hoje ele focando nas regras, né, que Deus tem para todas as coisas, tanto no mundo material, nas estrelas, no planeta todo, quanto na vida espiritual também, é claro. Tudo tem as regras, né, e as regras de Deus são as regras verdadeiras, né, essas sim que devemos seguir. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, começando a semana, né, hoje segunda-feira, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. E ele diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém. Bom, queridos, aqui esse versículo, o livro de Josué, aqui ele fala, né, da importância da gente nunca se afastar aqui da nossa Bíblia, do livro que tem todas as fórmulas, todas as maneiras da gente agradar a Deus, a gente levar uma vida baseada nos estatutos de Deus. Então que esse livro seja, né, o nosso livro de cabeceira, se não é o seu ainda, chegou a hora de ser. Comece, coloque ele hoje ali do lado da sua cama, no seu criado mudo ali, e seja o seu livro de cabeceira para todos nós, né? E então daí ele fala da importância, né, da gente meditar na palavra todos os dias e noites, todas as horas, né, quando a gente tiver com problema, quando a gente estiver feliz, quando a gente estiver ansioso, quando a gente estiver tranquilo, quando a gente estiver com paz, quando a gente estiver impaciente, ou seja, qualquer hora do dia, qualquer jeito, qualquer emoção que a gente esteja sentindo, que a gente sempre leia a Bíblia, que a gente nunca se afaste dela. Ele já começa dizendo, né? Nunca se aparte, nunca se afaste da tua boca o livro desta lei. E depois aqui, né? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, que a gente tenha o cuidado, né, de fazer tudo que está aqui. É difícil, meu querido, minha querida, é difícil sim, não é fácil, né? A gente ter paciência, a gente ser
grato com todas as coisas, a gente ser humilde, a gente tratar todas as pessoas bem, a gente ter paciência, a gente ser manso, a gente ser gentil, a gente ser cordial. Desculpa, queridos, dá uma licença. É fácil? Não, não é fácil, mas é impossível? Não, não é impossível, é possível. Então que sejamos imitadores de Jesus, ou, como diz Paulo, que sejamos imitadores de Paulo, porque ele é imitador de Jesus. Então que a gente imite, se a gente tem que se espelhar em alguma pessoa, que a gente se espelhe em Paulo, que a gente se espelhe em Jesus, que a gente procure sempre fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, fazer as coisas que Deus espera que façamos, fazer as coisas que nos aproximem cada vez mais de Deus, as coisas que agradam a Deus. E ler a Bíblia, seguir a palavra, estar sempre ciente de obedecer a Deus, ter obediência aos seus mandamentos, ter temor a Deus. Isso é de suma importância para que a gente conduza a nossa vida de uma maneira que agrade ao nosso Pai e do mesmo jeito que nos aproxime cada vez mais dele, né? Então, é muito importante a gente meditar isso hoje, né? Depois aqui, porque então, fazendo tudo o que está escrito aqui na palavra, seguindo a palavra de Deus, porque então farás prosperar o teu caminho, né? Então, é a consequência, de fazer tudo que está na Bíblia, de seguir os ensinamentos, de orar, de clamar, de temer, de obedecer. Fazendo tudo isso, o nosso caminho prosperará, né? E então, prudentemente te conduzirás. Ou seja, Deus vai nos guardar durante todo o caminho, vai estar conosco, durante todo o percurso, abrirá portas, fechará portas que não eram boas para nós, que não iam agregar nada à nossa vida. Ele nos conduzirá no caminho da forma que Ele preparou, o caminho que Ele quer que eu siga, o caminho que Ele quer que você siga. Ele vai preparar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar e Ele vai nos proteger. Por quê? Porque são consequências, isso é consequência de termos obedecido, de termos temido e de termos seguido a palavra do nosso Pai. Então, queridos, medite hoje, reflita hoje sobre isso, nessa segunda-feira, Josué capítulo 1, versículo 8, que a gente não se afaste da Bíblia, pelo contrário, que a gente se aproxime cada vez mais dela, que a gente siga os seus ensinamentos, que a gente sempre pense dessa maneira, Jesus agiria dessa maneira, Jesus falaria nesse tom, Jesus daria essa resposta, Jesus teria essa reação. Também, outra forma de pensar, se eu fizer isso, isso vai agradar a Deus? Se eu falar dessa maneira, Deus se agradará? Se eu agir dessa maneira, como Deus irá receber esse meu modo de agir, Ele ficará feliz? Então, que a gente pare para pensar, que a gente pense sempre antes de fazer, antes de falar, e que a gente procure sempre, é claro, seguir os ensinamentos de Deus, orientar nossos passos pelas palavras de Deus. Então, querido, a reflexão hoje é essa. Medite na palavra de Deus, prosperando assim o seu caminho. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, tenham uma ótima segunda-feira. Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muito discernimento e muita sabedoria, para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma maneira que agrade a Deus e nos aproxime cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua pergunta, o seu comentário. Isso é muito importante, é muito bacana a gente interagir. Nós estamos aprendendo, quanto mais a gente interagir, mais nós aprenderemos, com certeza. Desculpa de novo, queridos. E, mais uma vez, eu peço a você para que você tenha
né, a gentileza, faça a gentileza, se puder, é claro, de divulgar nas suas redes sociais o canal, que você fique aqui à vontade. Aos novos inscritos essa semana, fiquem à vontade, sejam bem-vindos e que Deus abençoe a todos nós, abençoe nossa família, abençoe nossos empregos e abençoe nossas escolhas, nossas decisões, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, se Deus permitir, estarei de novo aqui, com muita alegria, com muita satisfação e espero ter você aqui também, que abrilhanta demais a sua presença, abrilhanta demais esse nosso encontro, tenha certeza disso, tá bom, queridos? E a nossa oração para hoje é a seguinte, oração do dia. Obrigado, Deus, por tua absoluta ordem divina. Em meio à confusão, ela me traz esperança e paz perfeita. Amém. Bom, queridos, obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Não esqueçam que o que importa é a gente agradar a Deus e que Deus está no controle, que a gente nunca esqueça disso. Mesmo que você ache que Deus não está ouvindo suas orações, que Deus está distante de você, não, é engano seu. Deus está contigo, assim como Ele está comigo também 24 horas por dia. E Ele está no controle sempre. Tá bom, queridos? Mais uma vez, então, fiquem com Deus e amanhã, se Deus permitir, estaremos de novo aqui. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.